sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E na nossa pauta em especial, vamos falar sobre tendinite dos fibulares. E quem nos recebe é o Dr. Júlio Ferreira de Arruda, ele que é ortopedista, traumatologista, cirurgião de pé e tornozelo. Tudo bem, doutor? Tudo jóia? Primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite aí de participar do Momento Medicina, né? Vamos abordar esse tema, né, que é relativamente pouco explorado aí na área da ortopedia, né? Sim, doutor. A tendinite dos fibulares é uma doença, né, que acomete grande parte da população, né, que às vezes ela é subdiagnosticada. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa tem a patologia, porém ela não sabe que tem ou acha que seja outro problema, né? Para falar um pouco mais sobre essa doença, eu vou falar um pouquinho sobre os fibulares. Os fibulares, né, eu vou mostrar aqui no osso bone, são tendões, né, que eles têm origem na perna, na porção lateral, na altura da fíbula, que mais ou menos, né, o fibular longo são dois, o longo e o curto. Os dois da parte muscular, eles se transformam mais ou menos aqui na altura do tornozelo, um pouco para cima, né, mais ou menos nessa altura, em dois tendões que passam na porção lateral do pé. O tendão fibular curto, ele fica mais próximo à fíbula e ele se insere na base do quinto metatarso, nessa posição. Tá? O fibular longo, como o próprio nome já diz, ele é mais comprido, ele está posterior ao tendão fibular curto, passa por baixo do pé e se insere no primeiro metatarso e no cuneiforme medial. Né? Então essa basicamente é a anatomia dos tendões. Qual é a função do tendão? Os tendões fibulares, quanto um quanto o outro, eles fazem, principalmente, eles têm mais do que uma ação, mas a ação principal deles é a eversão do pé. É esse movimento com o pé para fora, tá? E essa tendinite, ela ocorre quando acontece alguma alteração biomecânica do pé. Seja ela por um trauma agudo, um entorse do tornozelo, né? Um entorse grave do tornozelo que pode gerar, né? Ou mesmo o formato do pé do paciente. Por exemplo, o paciente que tem o pé cavo-varo, aquele pé que ele pisa com a porção lateral do pé. Ele pisa torto, né, Pisa doutor? torto para fora, né? Sim. É o oposto do pé plano, ele pisa para dentro. Uhum. O pé cavo-varo, ele pisa para fora, né? Então acaba sobrecarregando, né, essa região, né? Um outro motivo que pode gerar, né, essa tendinite dos fibulares. Essa tendinite ela ocorre nada mais é do que uma inflamação dos tendões. Normalmente ocorre na bainha dos tendões. Se o processo fica cronificando, ele começa até a ocasionar degeneração dos tendões, né? Então, por algum motivo, ou movimentos de repetição, ou esse formato do pé, esse tendão ele vai começando a ter microtraumas, né? Lesões que geram um processo inflamatório que se não der tempo de cura, a longo prazo eles vão degenerando no tendão. Então, basicamente, a tendinite dos fibulares é uma inflamação tendínea nessa região lateral do pé. Perfeito. Doutor, quais são os sintomas? O sintoma principal é a dor. A dor. Né? O paciente se queixa ou depois de um entorse, que pode ser até confundida com uma lesão ligamentar, né? Que quando a gente torce pode lesar ligamento, né? Mas às vezes pode estar associada, né, uma dor aí na região dos fibulares e uma dor na porção lateral do pé e tornozelo, né? Nessa porção lateral é onde o paciente costuma apresentar esse sintoma. E a longo prazo, o paciente também pode apresentar edema, né, que seria um inchaço nessa região lateral, né, principalmente retromaleolar, que é atrás aqui da região da fíbula, desse ossinho saliente que a gente tem no tornozelo, que é um dos principais locais onde ocorrem esses sintomas. Né. Além disso, um sintoma mais específico, né, na verdade, que seria um sinal, instabilidade. Associado à lesão ligamentar, o paciente pode ter algum falseio, alguma coisa nesse sentido que incomode durante uma caminhada, durante a atividade física, né? E até na deambulação. O paciente às vezes pode até chegar a mancar quando está com esse tendão inflamado. Perfeito. Doutores, e quais são as causas? As causas basicamente são as que eu disse até inicialmente, né? São biomecânicas, microtraumas na região.
seja elas por um trauma de alta energia, o paciente estava jogando futebol, praticando uma atividade física, teve um entorse grave de tornozelo, pode gerar uma tendinite nos fibulares, né? A longo, médio e longo prazo, né? Formato do pé, outra causa, alteração biomecânica. O pé pisa muito, sobrecarregando a porção lateral. Seria uma outra causa também. Então, nada mais é do que um estresse naquela região, né? Por um tempo maior do que deveria, né? Traumas de repetição que levam a médio e longo prazo a uma tendinopatia. Perfeito. Doutor Júlio, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico basicamente é clínico, né? Você tem que, primeira coisa, examinar o paciente, ver se a dor que o paciente te relata condiz com as estruturas anatômicas que estamos analisando. No caso, as dores são laterais, que é o local onde os dois tendões fibulares excursam, né? E o diagnóstico para você aperfeiçoar esse diagnóstico, a gente deve fazer o exame padrão ouro de imagem é a ressonância magnética. Sim. Né? Com a ressonância magnética, a gente consegue avaliar o grau de tendinopatia, né? Se esse tendão, se é só essa bainha que está inflamada, se tem um edema em volta do tendão, ou se já existe alguma lesão, né? Porque existem vários estágios, né? A gente diz tendinopatias de um modo geral, mas a gente sabe que todas as lesões elas podem estar em diferentes estágios. Perfeito. Falamos em diagnóstico, doutor. E como é feito o tratamento? O tratamento, a gente divide o tratamento dessas tendinopatias dos fibulares em duas entidades, né? A gente tem que pensar primeiro, basicamente, no tratamento conservador, que nada mais é do que se for algum entorse agudo relacionada a uma imobilização, né? A aplicação de gelo no local para diminuir o edema, para diminuir o inchaço, o uso de medicamentos anti-inflamatórios para melhorar a dor do paciente, né? E a fisioterapia, que nada mais é do que a reabilitação do paciente. Porém, não todos os casos vão resolver de forma conservadora. E a outra entidade que a gente aborda no tratamento é o tratamento cirúrgico, né? Que são aqueles casos mais graves, né? Onde o tendão realmente já tem uma degeneração importante, né? Tem até uma lesão, principalmente no fibular curto, como eu disse anteriormente, que temos dois tendões. O fibular curto ele fica pressionado pelo maléolo e pelo fibular longo. Então, quem tem essa doença a longo prazo pode apresentar uma lesão que a gente chama de split, né? Como se fosse um corte, né, dentro do tendão. E tem algumas situações que a gente precisa fazer uma tenoplastia, que é uma plástica no tendão, né? Para tentar resolver a situação, né? Às vezes precisamos lançar mão de algum procedimento adicional, né? Nos casos que tem aquela deformidade, que o pé, né, por exemplo, um pé cavo-varo, que o paciente sobrecarrega a porção lateral do pé. Às vezes a gente precisa corrigir até a parte óssea, uma osteotomia do calcâneo, um reposicionamento para corrigir a biomecânica do pé, né, e proteger as outras estruturas ao redor, né? Porque o que a gente sabe, né? A tendinopatia dos fibulares, normalmente ela está associada também à lesão ligamentar, né? E a longo prazo, esse tornozelo instável, ele pode gerar danos a outras articulações vizinhas. O tornozelo pode começar a desenvolver uma artrose mais precoce do que deveria, né? Então a gente tem que pensar na causa do problema para, a partir de então, fazer o tratamento mais adequado. Perfeito, doutor. Doutor, o programa Movimento Medicina levanta uma bandeira contra a automedicação, o próprio diagnóstico. Muitas pessoas elas procuram respostas no Dr. Google, né? E nós sempre salientamos a importância de procurar o especialista. Aí eu te pergunto, doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Sim, eu acredito que o paciente que tenha tido um trauma no tornozelo, né, o paciente que vem sentindo dor, né, nessa região, notar que algo está errado, né, sim, procurar uma opinião ou procurar um especialista, né, um cirurgião de pé e tornozelo, para esclarecer as suas dúvidas, investigar
e ver qual a melhor forma de tratamento, né? Porque a gente sabe que nessa região, a gente está falando especificamente de tendinite dos fibulares, mas existem inúmeras outras patologias que podem confundir o paciente. Então, às vezes o paciente ele chega até você com alguma coisa na cabeça, que ou conversou com algum conhecido, ou fez alguma pesquisa na internet, e às vezes o problema é outro, né? Então, temos diagnósticos diferenciais que também têm que serem elencados, discutidos e investigados. Doutor Júlio, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.